Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 1. Nessa manhã eu quero falar sobre propósito. Não desista do seu propósito. Não desista dos seus sonhos. O verso 1 diz: passando essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Jesus neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, e agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo deitado, e sabendo que assim estava há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E então Jesus lhe disse: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e pôs-se a andar. Verso de número 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, vejo que já está curado. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. Amém? A palavra de Deus, ela diz que durante uma festa, não se especifica que tipo de festa que era que os judeus estavam comemorando, mas se acredita que era a festa dos tabernáculos, a festa das tendas, onde os judeus comemoravam ou lembravam o tempo que eles viveram durante 40 anos no deserto, morando em tendas. E nas festas de Israel, a cidade era lotada, e eles acreditavam, eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, o verso 4, ele vai estar entre parênteses, porque em alguns manuscritos, não tem-se essa passagem, porque não sei se você sabe, a nossa Bíblia, ela é uma tradução do original. A Bíblia, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Então, a tradução que você usa é uma tradução, ela é uma tradução das línguas originais. Então, muitas coisas aí, a gente não consegue entender com um sentido mais completo. Por exemplo, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas?
e Pedro vai dar 3 respostas, dizendo: eu te amo, Senhor. Essas 3 respostas, para nós, o amor que está ali, eu te amo, é uma só palavra. Mas no grego original vai falar sobre, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus está dizendo: Pedro, tu me amas com o amor de Deus, com amor ágape. Pedro fala assim: eu te amo como amigo, eu te amo com amor filéu, amor de amigo. E ele repete isso 3 vezes, até que Jesus, na última pergunta, Jesus baixa o nível da pergunta e diz: Pedro, tu filéu, tu me amas como amigo? E Pedro vai dizer o seguinte: olha, tu sabe todas as coisas. Então, esse texto aqui, ele mostra que eles acreditavam que de tempo em tempo um anjo vinha e mexia as águas, e as águas começavam a borbulhar, as águas começavam a se agitar, e se agitando as águas, o primeiro que caísse ali naquelas águas, eles acreditavam que eram curados. E naquele tempo, nessas festas, existiam muitos enfermos, muitos cegos, muitos paralíticos, pessoas das mais diversas enfermidades, e eles ficavam ali debaixo daqueles alpendre, ali naquele círculo, daquele tanque, esperando a água agitar, para pular lá dentro. E todos aqueles que iam até ali, eles iam com a expectativa de receber algo de Deus. Eles iam com a expectativa que Deus ia usar um anjo para abençoar a vida deles. E esse homem, que a Bíblia diz que 38 anos ele estava enfermo, não é que 38 anos ele estava ali naquele tanque, porque essa festa era uma festa que acontecia de ano em ano. Então, provavelmente uma vez por ano, esse homem, durante 38 anos, ele era levado até esse tanque com a esperança de ser curado. Agora você imagina só a primeira vez que esse homem entrou ali naquele tanque, ou melhor, foi colocado ali de frente àquele tanque, a expectativa que ele estava ali: não, Deus vai mandar um anjo e eu vou ser curado, de alguma forma eu vou entrar ali e Deus vai manifestar a sua glória e eu vou ser curado. E ele ia, nos primeiros anos da sua vida, ele ia ali com a expectativa diferente, uma expectativa que Deus ia mudar a vida dele. E é a mesma expectativa que nós, aqui como igreja, como corpo, quando começamos a nossa caminhada, quando aceitamos Cristo como Salvador das nossas vidas e começamos a frequentar uma igreja, a expectativa nossa era: Deus vai me curar, Deus vai falar comigo, Deus vai transformar a minha vida, Deus vai fazer milagres na minha vida. Nós, toda vez que entrávamos aqui, entrávamos com a expectativa: Deus vai falar comigo. E aí a gente entrava, irmão, a gente sentava no banco da igreja e nada mais nos atraía a atenção, só a palavra, só o momento do louvor. A nossa atenção era movida àquilo que Deus estava falando, porque nós acreditávamos que Deus ia fazer um milagre na nossa vida. Mas vai passando o tempo, irmão, e parece que a gente vai perdendo aquela esperança. Vai passando o tempo, parece que a gente vai vindo na igreja de uma forma assim, meio que mecânica. Opa, é domingo, é dia de ir na igreja, a gente troca a roupa, né, a nossa roupa de ir para a igreja, a gente vai para a igreja, mas a gente já não vai mais com aquela expectativa de ouvir Deus falar. A gente, quando entrava antes, toda a nossa atenção era dada para a palavra de Deus e para aquilo que Deus ia falar. Mas hoje, com o passar do tempo, a nossa atenção ela já é dividida com o celular, já é dividida com o WhatsApp, já é dividida que enquanto o pastor está falando, a gente está mexendo na rede social. Então isso mostra que a nossa expectativa já não é mais aquela expectativa que tínhamos antes. Eu não sei se vocês observam, a nossa igreja ela não tem banners, não tem imagens colocadas, muitas frases. E sabe por quê, irmão?
Porque quando você olhar para a parede, você fala assim, que coisa sem graça, vou olhar para o altar. E aí quando você olha para o altar, você corre a possibilidade de Deus falar contigo e lançar uma palavra rema, uma palavra que vai trazer vida, uma palavra que vai confrontar, uma palavra que vai transformar a tua vida. Porque nós não podemos perder o foco. Nosso tempo é escasso. Então quando a gente entra numa igreja, a gente entra para adorar e para ouvir Deus falar, na expectativa que naquelas 2 horas que a gente vai ficar ali na igreja, Deus vai fazer um milagre na nossa vida. E aí eu preciso aprender que eu não preciso dividir aquele momento, aquelas 2 horas, 1h30 na quarta-feira com o WhatsApp, com o Instagram. Eu preciso focar e ver aquilo que Deus quer falar na minha vida. Porque a Bíblia diz que quando naquele tanque os enfermos ficavam lá, uma multidão de pessoas entravam ali, ficavam na igreja chamada Betesda. Uma multidão de enfermos, uma multidão de pessoas que precisavam que Deus falasse com elas. Quem precisa que Deus fale com você nessa manhã? Eles ficavam ali naquela expectativa, eles ficavam ali olhando, observando. Mas o interessante é que parece que o milagre não vinha para todo mundo. A palavra não vinha para todo mundo, a palavra vinha para aqueles que estavam atentos. Numa reunião como essa, é provável de algumas pessoas saírem e dizer assim: uau, Deus falou comigo. Deus falou comigo no louvor. Deus falou com você no louvor? Porque comigo falou muito. Deus falou comigo na oração. Deus falou comigo na hora da oferta. Deus falou comigo na hora da palavra. Mas pode ser que alguém saia e diga assim: mas o culto foi tão sem graça. Pô, o pastor não pregou nada. O louvor não estava legal. Pastor Adriano, não entendi nada do que ele orou. Porque existe vários tipos de pessoas. E Deus não toca em todo mundo. Deus só toca naqueles que estão preparados para ser tocado. Aqueles que dizem: pode tocar, Senhor, pode falar comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. A palavra de Deus, ela diz que uma grande multidão estava ali esperando o mover das águas, por quanto de tempo em tempo. Ou seja, vai ter pessoas que Deus já falou com ela no começo do culto. Vai ter pessoas que Deus falou com ela na hora do louvor, mas vai ter pessoas que Deus vai falar com ela na hora da palavra. Sabe por quê? Porque Deus não fala da mesma forma com todo mundo. Teve dias aqui que eu já preguei, que se tivesse uma porta aqui, já falei para os irmãos, tivesse uma porta aqui, eu entraria nessa porta depois do culto, sairia, entrava no meu carro e ia embora, porque naquele dia, Josinho, eu falava assim, depois não preguei nada, mas aí eu chego em casa, um irmão chega para mim e diz, manda uma mensagem: pastor, Deus falou muito comigo. Eu digo: como é que pode? Sabe por quê? Porque Deus, Ele fala do jeito que Ele quer, mas Ele fala individualmente com pessoas, e para Ele falar comigo eu preciso estar atento. Para Ele falar comigo eu preciso estar ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando com você nessa manhã, eu creio. A palavra de Deus, ela diz que de tempo em tempo um anjo vinha, agitava a água, e o primeiro que entrava uma vez, agitada a água era sarada, ou a pessoa era sarada. E o nosso Deus ainda é um Deus que faz milagres. À noite, talvez você não vai estar aqui, porque você já veio de manhã, mas à noite vai ter um irmão que vai dar um testemunho aqui.
E eu lembro quando eu atendi ele aqui ele veio aqui a primeira vez, e a esposa dele, e ele falou para mim: pastor, queria que o senhor orasse que eu estou com câncer. O câncer já tinha se alastrado pelo corpo, pelos ossos. E aí nós oramos, e ele creu. E faz 2 semanas que ele está aí no pé dos pastores, mandou mensagem para mim, que ele quer contar um testemunho. Eu falei: fala para mim, eu queria ouvir. Porque assim, a gente ora por muitas pessoas, e a gente não sabe para que determinada situação a gente orou pelas pessoas. Por isso que você tem que entender que quem cura não é o pastor, é Deus. Porque o pastor simplesmente ora, mas ele sabe que foi Deus que curou ele, porque eu nem lembrava que eu tinha orado por ele. E ele falou: pastor, eu fui curado. Quanto a todos os diagnósticos que eu recebi, Deus me curou. Não faço mais quimioterapia, não apresentou mais nada nos exames. Aí eu fiquei pensando, sabe, que cada um de nós devemos estar focado e observando o mover das águas, o movimentar de Deus, para aqueles que não perderam o foco, para aqueles que continuam vindo aqui, sabendo aquilo que Ele está fazendo aqui, irmão. Porque quando você entrar na igreja, você tem que saber o que você está fazendo aqui, porque de repente Deus pode chegar para você e perguntar: o que queres que eu te faça? E aí você não sabe. Sabe aquela oração que a gente faz: ah, Senhor, Tu sabes. Já fez aquela oração? Tu sabes, Senhor, da minha necessidade. E Deus sabe mesmo da nossa necessidade. Agora a pergunta é: nós sabemos da nossa necessidade, daquilo que nós cremos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos, nós realmente sabemos? Ou a gente está entrando aqui dentro da igreja assim, tipo, é mais um culto. Pô, a iluminação está legal, eu vou lá. O louvor está legal, eu vou lá. Não, a gente vem aqui com um propósito de ouvir Ele falar conosco. A gente vem aqui com um propósito de ver Deus manifestar sua glória na nossa vida, no meio daquela multidão, porque a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, no verso 3, que ali existia uma grande multidão. Mas no verso 5, o João já vai escrever estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, ou seja, no meio daquela multidão, alguém enxergou que existia uma pessoa. Sabe, pastor e líder que tem a mania, que nós temos a mania de contar. A gente olha, eu olhei de manhã cedo, começou o culto, né? E eu comecei a olhar, eu falei: gente, será que não vai vir ninguém? Que o irmão estava aqui lendo a palavra, o louvor já estava começando, eu falei: não vai vir ninguém. A gente olha isso, porque a gente enxerga assim a multidão. A gente avalia o nosso ministério pelo tanto de pessoas que vem na igreja. Isso é certo? Eu não sei. Eu sei que nos motiva, mas Deus não. Deus ele olhou. O primeiro crente que chegou aqui, quem abriu a porta aqui de manhã cedo foi você, bebê? Chegou o bebê chegando, o Anderson chegando, porque Deus ele olha, ele não vê multidão. Quando Deus olha lá de cima, Ele não vê multidão, Ele vê corações apaixonados que estão dispostos a ouvir a palavra deles e ser transformados por Ele. E o verso 6, a Bíblia diz: Jesus, vendo deitado. Uma das coisas que eu amo na palavra é exatamente esse ver de Jesus, esse olhar de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus via, a multidão não via a necessidade daquele homem. E por que não via a necessidade daquele homem?
Primeiro, porque cada um estava preocupado com a sua própria necessidade. Cada um estava olhando ali, se a água mexer eu vou pular. Ninguém estava preocupado com ninguém. Ninguém estava enxergando o próximo. Ninguém estava preocupado se estava faltando alguma coisa na vida do próximo. Cada um estava preocupado consigo mesmo. Isso não acontece com a gente, irmão? Às vezes do nosso lado tem alguém sofrendo, né? Às vezes do nosso lado senta pessoas que, se a gente tivesse assim a sensibilidade de Deus, de só olhar e cumprimentar Ele, e dizer: a paz do Senhor, tudo bem? Mas muitas vezes as pessoas sentam do nosso lado, a gente não sabe nem quem é, a gente não pergunta o nome da pessoa, não cumprimenta a pessoa. Muitas vezes a pessoa está precisando ali de um toque do Espírito Santo através da sua vida, para abençoar a vida dessa pessoa, mas cada um de nós estamos preocupados conosco, com as nossas próprias enfermidades, com os nossos próprios problemas, com os nossos próprios desejos. E as pessoas entram dentro da igreja e saem dentro da igreja, sentam do nosso lado, e a gente não consegue enxergar a dor do outro. Um dia eu fui numa conferência lá na Comunidade Esperança, e eu cheguei primeiro, fui um dos primeiros que chegou, sentei junto, sentei ali na igreja, e de repente veio uma família, o marido sentou do meu lado, a esposa do meu lado e tal, e nós ficamos ali, tipo meia hora, antes de começar o culto, e, tipo, ele sentou, pela a boa educação, quem chega por último, cumprimenta todo mundo. Então você vai no churrasco, você não quer cumprimentar todo mundo, chega primeiro, né? Ou você vai num lugar, você não quer cumprimentar todo mundo, chega primeiro, porque se cumprimentar só um, aí é complicado. E aí eu estou lá, e aí de repente eu olho, vem um estralo assim, eu falei: sabe gente, daqui a pouco começa o culto, o pastor olha para você e fala: cumprimente o seu irmão aí, dê um abraço nele. Como é que eu vou abraçar o irmão que eu estava ali, ele não me cumprimentou? Eu poderia ter cumprimentado também ele, concorda? Mas ninguém conversou. Aí o pastor faz isso, né? Por isso que eu fiz quarta-feira nos pastores vereadores: vamos levantar aí para fazer vergonha para vocês, porque a gente faz vergonha para o pessoal quando vem na nossa igreja. Aí eu olhei assim, falei: e se o pastor falar, tipo, abraça o seu irmão que está do seu lado, diga para ele que você o ama? É estranho, porque a gente sentou ali perto, começou o culto, está rolando o culto, metade do culto, a gente nem olhou, não perguntou o nome do irmão, e de repente o pastor fala assim: olha para o seu irmão e profetiza na vida dele, Deus vai mudar a sua vida. Aí você, com a cara de, lá no Ceará diz de bocó, olha assim, tipo, fica sem graça. Aí eu olhei para o irmão e falei assim: irmão, é o seguinte, meu nome é Sandro, qual que é o seu nome? Eu quero cumprimentar você e conhecer você, porque daqui a pouco o pastor vai subir lá, vai mandar eu dizer assim: olhe para o irmão e diga: você é bênção na minha vida. E a gente nem se cumprimentou, irmão. Qual é o seu nome? Aí ele falou: tal, prazer, meu nome é Sandro. E aí foi batata, começou o culto lá, o pastor olha para o seu irmão e profetiza na vida dele. Eu falei: não falei para você, irmão? Então nós ficamos muitas vezes preocupados com a nossa própria necessidade, com a nossa própria enfermidade, e nós não olhamos aquilo que está acontecendo ao redor. Mas eu tenho uma notícia boa para você: se o seu pastor não te vê, se o teu líder não te vê, se o teu irmão não te vê, Deus está te vendo. A palavra de Deus diz que vendo Jesus. Mas é legal se Jesus nos vê e o nosso irmão nos vê também. É legal. Jesus é aquele que vê, Jesus é aquele que enxerga. Aproveitando assim o foco, olha para o seu irmão e diz: que bom que você está aqui, eu vou ficar de costa. Aleluia! É igual a reunião, que a gente vai fazer reunião aqui, aí todo mundo sabe que eu vou falar para o pessoal: vem para frente. Fica todo mundo lá atrás. Eu falo: irmão, eu vou chamar para frente, você vai ficar aí. Então da próxima vez que você entrar aqui, irmão, já olha para o seu irmão e: Pai do Senhor, irmão, tudo bem?
Porque você não sabe, irmão. Pode ser que termine o culto aqui, ele fala assim: hoje mesmo você vai almoçar na minha casa. Sabe, a palavra de Deus, ela diz que Jesus, irmão, soltou a palavra aqui, vamos lá. A palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele vê, ele enxerga a nossa necessidade, ele vê o que eu estou passando. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus está te vendo. Jesus enxerga o que você está passando. Não faça a mínima ideia, mas Ele sabe. Aleluia. E quem sabe nessa manhã é o dia dele dizer: toma teu leito, levanta, seja curado. A Bíblia diz que, vendo Jesus, que ele estava deitado ali há muito tempo, os nossos choros, as nossas lágrimas, elas estão patentes diante dos olhos de Deus. Deus conhece, e não adianta se esconder. O profeta Elias, ele estava estressado, estava com depressão, sobrecarregado de trabalhar, se escondeu numa caverna. Você já imaginou se esconder numa caverna? Você já leu lá 1 Reis 19, Júnior? Ele entra lá, pastora Juliana, o Elias entra lá na caverna para se esconder. Aí quando ele entra para se esconder, parece que alguém já está lá, porque Deus diz para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus já estava lá. Você vai se esconder aqui? Mas sábio foi o salmista que disse: da onde, como eu me esconderei do teu espírito? Se eu for no céu, aí é o teu trono. Se eu descer no inferno, tu estás lá. Como eu vou me esconder do teu espírito? Não tem como se esconder de Deus, irmão, nem para fugir de Deus. Quando Elias entra na caverna, Deus diz: o que você está fazendo aqui? Nem se esconder para orar, porque Jesus disse assim: olha, quando você orar, você entra no lugar secreto. Aí ele continuou dizendo assim: que o teu pai que te ouve em secreto vai ouvir a tua oração. Ou seja, Deus diz assim: se você for orar, você vai para um lugar secreto. Mas quando você vai lá, o lugar não é secreto, porque Ele está lá. O que isso ensina? Que aonde eu estiver, lá no meu trabalho as coisas estão difíceis, Deus está vendo. Estou passando por uma enfermidade já faz algum tempo, Deus está vendo. Estou com problema no meu casamento, Deus está vendo. Não há como se esconder de Deus. Mas a Bíblia diz, e nós já falamos disso esse ano, que existe também um tempo de Deus na nossa vida. Existe um kairós de Deus na nossa vida. Um kairós para Deus nos abençoar. Jesus, a Bíblia diz, verso 6, Jesus vendo, deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Qual é a resposta que esse homem precisaria dar? O que ele estava fazendo ali? Ele estava ali, pelo menos no começo, ele estava ali para ser curado. Mas ele aceitou a situação, ele perdeu a esperança, e ele não sabia mais o que estava fazendo ali. O que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo aqui?
E aí Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele fala assim: eu perdi o sentido da vida. Eu não sei o que eu não sei o que eu quero. Eu não sei se eu compro uma casa ou compro uma bicicleta. Eu não sei o que eu quero mais. Perdeu o sentido. Como muitas vezes nós perdemos o sentido de igreja, daquilo que nós estamos fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Se Jesus chegasse para você e perguntasse para você nessa manhã: o que você quer? Porque muitas vezes nós aceitamos as nossas mazelas. Eu vi uma história de um homem que estava afastado do trabalho pelo INSS, porque tinha se acidentado, e um pastor chegou para ele e tinha se acidentado e não conseguia andar mais, andava com dificuldade, e o pastor chegou para ele e perguntou assim: você quer que eu ore para Deus te curar? Ele falou: não, se Deus me curar, eu vou ter que voltar a trabalhar. Ou seja, ele já estava acostumado com aquela situação. Se Deus me curar da depressão, eu vou deixar de ser paparicado pela minha mulher. Eu vou deixar que as pessoas parem de ficar com dó de mim, porque muitas vezes a gente... A questão das pessoas ficarem com dó da gente, com pena da gente, aquilo para algumas pessoas serve de alimento. Então Jesus precisa perguntar: o que você quer? Como perguntou para Bartimeu, quando mandou chamar Bartimeu, perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Você quer que eu te ajude a se tornar um mendigo melhor? Mas Bartimeu sabia o que ele queria, e diferente desse homem, ele respondeu direto. Ele disse: eu quero ser curado, Senhor. Eu não perdi a esperança de ser curado. Esse homem agora ele perde a esperança, porque quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Qual é a resposta que ele dá? Ele diz: Senhor, não tem como. Olha o verso de número 7. Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. O problema agora, ele está terceirizando o seu problema. Ele está dizendo: eu estou aqui há 38 anos, sabe por quê, Deus? Ou Jesus? Porque ninguém me coloca no tanque. Então a culpa da minha vida, não sou eu. A culpa da minha vida foi porque na minha infância o meu pai me abandonou. Na minha infância a minha mãe me abandonou. Na minha infância um tio falou uma palavra que entrou no meu coração. Alguém falou algo comigo: ei, irmão, chegou a hora da gente assumir a nossa responsabilidade. Eu seria alguém que, eu acredito de todos aqui, seria alguém que poderia usar o meu passado, a minha infância, para justificar as minhas derrotas na vida. Sabe como é que foi a minha infância, irmão? Sabe como é que eu lembro da minha infância? E a minha infância que eu lembro, que eu falo, é de 3 anos, 4 anos. A minha memória é de um pai ausente. É de eu morar aqui em São Paulo e a minha mãe fugir do meu pai, comprar uma passagem de trem
E naquela época, para você ir de trem daqui para o Ceará, era mais ou menos uma semana. A gente fazia baldeação, que a gente chamava, em várias estações, em Minas. Aí e eu lembro que a minha mãe saiu comigo com meu irmão, pequenos. E aí, depois de uma semana, a gente chegou lá no interior, na casa da minha tia. Sabe qual a memória que eu lembro? Eu dormi com a minha mãe numa rede, agarrado com ela. E quando eu acordei, a minha mãe tinha ido embora, me deixou com a minha tia. E eu fui ver ela, só fui vê-la depois de 16 anos, que eu achei onde ela morava. E quando eu cheguei lá, na casa dela, eu fiquei lá uma semana, e eu acordei com o marido dela, que ela tinha casado de novo, brigando com ela, por minha causa. Eu tinha cerca de 15 anos, 16 anos, por minha causa. Eu me lembro que eu peguei a minha mochila, juntei minhas coisas, fui para o ponto de ônibus, não sabia para onde ir. Um primo passou, falou: você está indo para onde? Eu falei: não sei. Falei: vem ficar lá em casa lá um tempo. Essa a infância que eu tinha. Era a infância quando eu ia apanhar da minha avó. A minha avó dizia assim, as palavras que eu recebia de profecia era tipo: você vai ser igual ao seu pai. E sabe quem era o meu pai, irmão? Meu pai era um homem que viveu parte da sua vida preso no Carandiru, viveu parte da sua vida em presídio de Goiás, viveu o resto da sua vida fugido, escondido, aqui no litoral de São Paulo. A profecia que eu recebi era isso. Então, todos os erros que eu poderia cometer, eu poderia dizer: não, eu tenho um histórico, eu faço isso porque eu não fui bem cuidado. Sexta-feira, eu saí com a minha filha, com a minha família, e aí a Sueli falou assim: olha para essa árvore de Natal. A Sueli vai fazer 16 anos, e eu lembro, desde que eu tenho 20, vou fazer 29 anos de casado, durante 26 anos, eu nunca pus uma árvore de Natal dentro da minha casa. Mas não é porque eu cria naquilo que o pessoal fala: porque a árvore de Natal é do inferno, é do capeta, é porque não sei o que, papai. Nada disso. É porque eu tinha um trauma que eu não entendia, porque todos os meus natais, eu lembro que eu recebia tipo 5 reais, que eu ia no centro da cidade, no interior, eu comprava um copo de refrigerante, um pedaço de bolo, comia e vinha para casa. Esse era o meu Natal. E aí quando a Sueli falava assim: coloca uma árvore, cara, não trazia as boas lembranças para mim. Até que acho que há 3 anos atrás, 4 anos, 3 anos, eu coloquei uma árvore de Natal pequenininha lá em casa lá. E ela falou de novo esse ano. Eu falei para ela: Su, você sabe que eu não curto muito essas coisas, mas vou pôr. Por quê? Porque eu preciso superar isso. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu não posso viver do passado e também não posso culpar ninguém pela minha vida. Eu fui abusado psicologicamente, fisicamente na minha infância. Meu irmão, perdoa, libera perdão e vai viver o novo de Deus na tua vida. Deus tem muito mais para te dar do que o diabo te tirou.
Não culpa ninguém por aquilo que está acontecendo na tua vida hoje. O que nós estamos colhendo hoje é fruto daquilo que nós plantamos no passado. Se nós queremos uma colheita diferente, uma vida diferente, comece a semear hoje uma semente nova, para que você possa colher algo novo no futuro. Nós podemos escolher hoje a semente que plantamos, mas nós não podemos escolher a colheita. Depois que você plantar, já era. Você pode escolher hoje a sua semente. Você pode viver de um passado que te fez mal, ou pode viver de um presente e de um futuro em Deus que vai te fazer muito bem. Esse homem olha e diz assim: a culpa, como diz aquele filme lá, o livro, a culpa é das estrelas. A culpa é das pessoas. E nós temos essa necessidade de culpar as pessoas. Desde a época do Jardim do Éden. Por que minha vida não está boa? A palavra de Deus, ela diz que Deus cria o homem. Ele coloca o homem lá no jardim, diz assim: olha, você vai cultivar o jardim. Tudo que tiver ali você pode comer, fica tranquilo. Aí Deus olha ali e vê que o homem está tranquilo demais. Olha o pastor machista aí. Vou dar uma dor de cabeça para o homem. Ele vai lá e cria a mulher. Brincadeira, irmão, mulher é uma benção. Ele cria a mulher. E ele diz: olha, de todo o fruto que existe no paraíso vocês podem comer, só não desse. O Adão, ele meio que deixa a sua família, a sua esposa, meio à deriva. E a mulher vai lá e pá, come do fruto. E ela vai lá e oferece para o homem. O homem come. A Bíblia diz que eles descobrem que estão nus. E o que eles fazem? Se escondem de trás de uma figueira quando vê os passos de Deus no paraíso. E aí Deus olha bem assim e fala assim: Adão, aonde você está? Porque, pelo que eu entendo, Deus tinha um lugar bem especial para estar ali com Adão. E Deus sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sabia. E Deus está dando a oportunidade de Adão falar assim: cara, pisei na bola. Aí Adão disse: Senhor, eu ouvi os teus passos no paraíso e eu me escondi. E Deus fala: por que você se escondeu? Porque eu estava nu. E quem falou para você que você estava nu? O que Adão diz? Deus está dando a oportunidade do cara falar assim, igual aquela confissão da igreja católica lá: minha culpa, minha somente culpa. Você já fez aquela oração na igreja católica? Minha culpa, minha. Mas ele não faz isso. Ele vai lá e culpa quem pelo erro dele? Hã? Não, ele não culpa Eva. Ele culpa Deus. Ele diz: Deus, a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é sua. E quantas pessoas estão culpando Deus pela sua vida? Ah, se Deus tivesse me feito nascer no outro país, eu não sei. Se Deus tivesse me feito nascer numa outra família. Então, tudo que eu estou passando nessa vida, a culpa é de quem? É de Deus. Primeira culpa que a gente põe em Deus. As coisas não estão dando certo, é Deus. Por quê? Porque está dando certo para o bebê, porque está dando certo para ela, mas não dá certo para mim. A culpa é de quem? De Deus. Quando a gente não consegue culpar Deus, aí o que a gente faz? Aí Deus olha para a mulher e fala assim: Eva,
é verdade isso que o Adão está falando? Aí Eva fala: Senhor, a serpente me enganou. Ou seja, nós não assumimos a nossa culpa, nós não assumimos os nossos erros, porque ou a culpa é de Deus, ou a culpa é do meu irmão, ou a culpa é do diabo. Alguém tem que ser culpado, mas que não seja eu. Aí o diabo olha assim e fala assim: cara, os caras estão brigando lá na Rússia, os caras estão brigando lá em Israel, e a culpa é do diabo? A culpa é nossa. Esse homem, ele estava inventando desculpa para a vida que ele estava levando. Ele estava paralítico lá, e de quem era a culpa por ele estar paralítico? Das pessoas que não colocava ele no tanque. Meu irmão, de quem é a culpa pela vida que você leva? Não, a culpa é da igreja. Não, o pastor não prega bem. A culpa é da igreja, o pastor não usa terno, tem que ser aquele. A culpa é da igreja porque as pregações não são legais, o louvor não é legal. A culpa é da igreja porque eu vou procurar outra igreja. Não, meu irmão, nós temos que assumir a nossa próprio erro e as nossas próprias culpas. O homem diz assim: Senhor, ninguém me põe no tanque. E Jesus estava falando para ele: meu irmão, eu não estou te perguntando se ninguém está te colocando no tanque. Eu não estou te perguntando de quem é a culpa daquilo que você está vivendo. Eu estou te perguntando só uma coisa: você quer ser curado? Você quer que a sua vida seja transformada? Aí Jesus olha para ele e fala assim: pega teu leito. Eu vou fazer algo que você não está entendendo agora. Você ainda acha que tudo aquilo que acontece na sua vida, a culpa é dos outros. Mas tudo bem, você ainda é, como a palavra de Deus diz, nécio. Você demora a entender as coisas, mas o Espírito Santo vai te revelar. Toma teu leito e levanta. Por isso você vai entender uma coisa, irmão. Por que muitas vezes entra pessoas dentro da igreja, e pessoas que nem aceitaram Jesus Cristo e foram curados, nem entregaram a vida a Jesus e foram curados? Você conhece alguém assim? Esse homem era um desses. Jesus vai lá e diz: olha, levanta, toma o teu leito, ou a tua maca, a tua cama, e anda. A Bíblia diz que imediatamente, verso 9, o homem foi curado. Eu gosto dessa palavra, porque Jesus não vai esperar chegar até o culto da noite para imediatamente Ele fazer uma cura na tua vida. Não vai esperar chegar o próximo culto para que imediatamente Ele transforme a tua vida. É o aqui e agora. O homem é curado, vai embora, e ele vai testemunhando, falando que alguém curou ele, e a festa do judeu continua. Jesus está caminhando, de repente Jesus ele tromba com o homem de novo. O homem que antes, 38 anos, ele era paralítico. Aí Jesus tromba com ele e fala assim: ei, eu estou vendo que você foi curado, e eu vou te dar uma resposta que eu deveria ter te dado antes. Quando você disse que a culpa da tua enfermidade era das pessoas. Olha o que diz o verso
de número 14. Coloca aí, Carlinhos. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: olha, eu vejo que você está curado. O que Jesus diz aí? Está escrito lá? Não, não peques mais. Então qual que era o problema do homem? Por que é que ele estava enfermo? Por causa do quê? Do pecado. Agora do pecado de quem? Da multidão ou dele? Não tem como eu pecar pelo Júnior. Olha, Júnior, eu vou pecar por você. Não tem como eu pecar pela Juliana. Não tem como eu pecar pelo bebê. Ele estava colhendo o fruto daquilo que ele havia semeado. Eu abro um parênteses para dizer para vocês o seguinte: muitas pessoas ainda estão enfermas por causa de pecado, irmão. Tem enfermidades que são enfermidades naturais, que o médico vai tratar, o médico vai passar um remédio e vai curar essa pessoa. Mas tem enfermidade, irmãos, que é enfermidade na alma, é enfermidade de pecado que se reflete no corpo. Pode passar por médico, pode fazer exame, não vai aparecer nada, vai dizer fez um monte de exame, não apareceu nada, ou passou pelo médico, tomou um monte de remédio, não foi curado. Aí você vai analisar a vida da pessoa, está o quê? Pecado. Por quê? Porque o pecado também ele produz enfermidade na nossa vida. Quando Davi, aleluia, quando Davi mandou matar Urias, para ficar com a mulher dele, a Bíblia diz que Davi escreve um salmo dizendo: enquanto eu me calei, os meus ossos doíam, a enfermidade estava na minha vida. Por quê? Porque enquanto eu cobri os meus pecados. Meu amado irmão, muitas pessoas não são curadas ainda porque não se arrependeram. Esse homem, ele poderia ficar 500 anos ali, naquele tanque. Se tivesse o tanque hoje, aquele homem tivesse existido, se Jesus não tivesse curado ele estava enfermo até hoje. Mas graças a Deus, que a Bíblia diz que existe graça no Senhor Jesus, que muitas vezes, mesmo quando nós não pedimos perdão, Ele nos perdoa, e aí Ele nos alerta através do Espírito Santo de Deus, dizendo: vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Olha o que ele diz aqui: mais tarde Jesus encontrou esse homem no templo e disse: olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Você está entendendo, irmão? Que nem tudo é culpa das pessoas. O ministério de louvor pode subir. Nem tudo, mesmo que as pessoas tenham te ferido. Só para constar, irmãos, da história que eu contei, hoje eu tenho um bom convívio com a minha mãe. Eu não tenho mágoa dela, mas demorou. Aconteceu isso há mais ou menos uns 9 anos atrás. Eu levei um pastor para pregar, pastor Davi, já pregou aqui, lá na igreja, e ele pregou no texto de quando José perdoa os seus irmãos. Quando José diz assim: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção. Naquele momento, até há 8 anos, 9 anos atrás, eu não falava nem com a minha mãe direito. Por quê? Porque eu sentia isso. Mas naquele momento, quando Davi pregou e fez o convite para ir na frente, eu fui o primeiro, que o Espírito me tocou. Terminou o culto, eu liguei para minha mãe.
Eu pedi perdão para ela. No outro ano eu fui lá, preguei o evangelho para ela. 2 anos depois eu fui lá. Ela aceitou Jesus. 2 anos depois eu fui lá. E aí ela falou, e eu não entendi isso. Ela falou: eu quero ser batizado lá no rio Salgado, que é o rio lá de Lavras da Mangabeira. E eu levei ela de Fortaleza até a cidade que eu nasci, até a cidade onde a minha lembrança era que ela tinha me amamentado, me largado lá, e batizei ela lá, aonde ela gerou dor em mim. Eu batizei ela lá, aonde agora ela gerou felicidade. Então, no lugar que você foi ferido, é o lugar que Deus vai te curar. Aleluia. Hoje ela diz que eu sou, que ela é minha ovelha. Eu sou o pastor dela. Deve estar assistindo aí a live. Ela diz que é minha ovelha. Então, no lugar que eu fui ferido, foi o lugar onde eu fui curado. Para Deus dizer: olha, não coloque culpa em ninguém. Tudo tem um propósito, porque eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bom e não de mal, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa vida não está fechada ainda. Então talvez alguém te machucou, mas lá na frente Deus vai dizer: olha, vai ser nessa ferida, vai ser nesse buraco que eu vou construir uma árvore que vai te dar vida. Você pode se colocar de pé? Eu não sei como é que você entrou aqui nessa manhã, mas eu sei como é que você vai sair. Se essa palavra falou contigo, eu gostaria de chamar você até o altar. Eu quero orar por você nessa manhã. Sai do seu lugar. Enquanto o ministério de louvor canta um louvor, eu quero orar por você. Hoje é tempo de cura. Hoje é tempo de assumirmos aquilo que nós temos plantado e plantarmos algo diferente para que Cristo mude a nossa história. Sai do seu lugar. Deus tem algo maravilhoso para você. Hoje, queres ser curado? Sai do teu lugar. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença comece a falar com Ele, comece a falar com Ele. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. O santo
Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Vou orar por você nessa manhã. Espírito Santo de Deus, nós temos consciência nessa manhã da tua presença aqui neste lugar, meu Pai. Pai, a tua palavra diz que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra, ó Deus, é como um martelo que esmigalha uma rocha. Então, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha entrar com a tua palavra no coração de cada pessoa que está aqui nesta manhã, meu Pai. Cura de todas as enfermidades físicas, cura de todas as enfermidades emocionais. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha construir uma nova história na nossa vida nesta manhã, Pai. Pai amado, vai curando o corpo, vai curando a alma, vai curando o espírito desta pessoa. Satanás, eu repreendo agora, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora, você deixe de tocar na vida desta pessoa, na vida desta família, no casamento, no seu corpo, na sua alma, em nome de Jesus. Satanás, eu te dou uma ordem agora, largue agora a vida desta pessoa agora, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai eterno e todo poderoso, ó Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder, Pai. Restaura casamentos nesta manhã, Pai. Restaura casamentos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Cura o corpo, cura a alma e cura o espírito nesta manhã, em nome de Jesus. Levante a sua mão e adore a Ele. Diga: Deus, eu recebo tuas promessas para a minha vida. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga: santo, santo, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus começa nessa manhã uma nova história na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E que você tenha uma semana extraordinária em Cristo Jesus. Amém? Sexta-feira, reafirmando, sexta-feira nós temos o nosso último culto de casais. Então quero convidar você que é casado a participar na sexta-feira às 20 horas. Às 20 horas, o último culto desse ano de casais. Amém? Você está feliz nessa manhã? Estenda as suas mãos. Pai, te dou graças nessa manhã, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez e vai continuar fazendo na nossa vida. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida. Ótima semana em nome de Jesus.